Eu sou Michel Porcino, da São Paulo Tech Week. Eu sou o Jaime Queiroz, da Apex Brasil. Jaime, a gente tem feito uma série de projetos em conjunto para fomentar um pouco da imagem do Brasil lá fora como um hub de inovação. Queria que você contasse um pouco qual a sua percepção recentemente do que o mundo tem visto sobre o Brasil. Você acha que tem melhorado a percepção do mercado lá fora sobre o Brasil em termos de tecnologia? A gente tem rodado muito por aí em vários ecossistemas, Israel, Índia, Suécia, Vale do Silício e tantos outros, e a gente vê que a coisa mudou. Alguma coisa ali nos anos de 2014 e 15 mostrou e finalmente terminou de convencer os investidores de fora que o ecossistema brasileiro realmente tinha uma maturidade para que eles pudessem experimentar. E eu acho que a grande percepção do que a gente está vendo disso hoje ficou extremamente coroado ao longo desses anos de 2016 e 2018, inclusive, onde a gente viu o maior número de follow-ons de investidores estrangeiros com os nossos investidores no portfólio deles e das nossas empresas. Só ano passado, salvo me engano, foram 870 milhões de dólares investidos no Brasil como um todo, dentre aí o volume de capital investido na América Latina, respondendo 47% dos deals. E se a gente parar para olhar quantos desses deals foram de gente do Vale que antes tinha uma posição um pouco mais arredia, ou até mesmo de capital europeu, é surpreendente. Eu acho que além desse movimento dos grandes fundos chegando aqui, a gente vê de um outro lado as empresas também indo para o mercado lá fora, fazer IPOs na Nasdaq. Então eu percebo que cada vez mais tem uma abertura para entender o que está sendo feito de inovação aqui, acredita no potencial do mercado brasileiro e principalmente nas inovações que surgem aqui. Mas além desse ponto de funding, acho que tem um outro ponto que você é um dos embaixadores aqui no Brasil, que é de fomentar um pouco a indústria de corporate venture, trazer um pouco mais as empresas para perto desse mercado. Eu percebo também nesses últimos anos que a gente teve um boom, né, de programas de inovação corporativa, cada vez mais empresas que enxergaram a necessidade de estar próximo das startups para fazer negócio, para gerar inovação mais rápida. Eu queria que você contasse um pouco também de como você vê essa evolução nos últimos 2, 3 anos desse mercado de corporate venture no Brasil. A gente está aqui até na casa de um exemplo que é muito interessante, porque ele é um testemunho dos marcos críticos que a gente tem observado nessa jornada do empreendedorismo corporativo. Quando a gente começou em 2014 a estudar a pasta e entender se havia uma oportunidade ou não para o Brasil, a gente percebeu que sim, que as corporações eram o ponto, o agente final que faltava no ecossistema para que a gente pudesse dar um próximo salto de maturidade. E aí, observando que existiam mais de 800 corporações naquele momento, hoje já são mais de 1.700 no mundo inteiro, aplicando recursos em corporate venture, falamos, por que não? Nós estamos prontos para começar essa promoção. Desde então, a gente já trouxe para cá mais de 40 corporações e apoia tantas outras brasileiras em disseminar conhecimento sobre como investir, como achar startups, quais os melhores caminhos, que erros não cometer, como se relacionar com o board, por que ir via fundos e tudo mais. E aqui o Bradesco, o InovaBra, como a gente estava conversando, eu acho que testemunha isso, porque ali exatamente em 2014, 15, eles começaram com a etapa 1, um programa de aceleração que era meio de inovação aberta e foi caminhando para aceleração. No exato momento ele migrou para ser um programa de aceleração robusto, com ciclos, com batches e trabalhando muito com os empreendedores e os executivos da corporação. Na sequência, anunciou-se o fundo, que é o passo desejado. E hoje eles criaram um grande hub que casa e consolida tudo isso, obviamente que não com exclusividade, de um grande projeto de empreendedorismo corporativo. Exemplos como esse da Embraer mostram a maturidade das nossas corporações e por que as internacionais cada vez mais querem entender o que está acontecendo aqui. É muito bacana ver toda essa evolução, tanto no mercado corporativo e dos fundos que estão chegando no Brasil. Essa foi uma das razões que a gente resolveu criar a São Paulo Tech Week. E você sabe bem da importância de a gente projetar um pouco da imagem do que a gente faz aqui lá fora. A gente viu que tem tanta coisa acontecendo, como prédios surgindo aqui em São Paulo, uma série de startups que ganham mercado internacional, cada vez mais funding sendo distribuído no mercado, e a gente precisava criar uma iniciativa que fomentasse a imagem da cidade de São Paulo como um hub de tecnologia, posicionando ela no mundo. Queria que você contasse um pouco como é que você vê esse movimento agora, da importância de posicionamento para a gente poder atrair mais negócios aqui para a cidade e sobre a São Paulo Tech Week como um todo, já que você é um dos parceiros que acompanha desde o comecinho a São Paulo Tech Week. Sendo a Apex Brasil, a gente sempre tem que ter um olhar global, né, e internacional. E o Brasil está competindo hoje com pelo menos 30 ou 50 ecossistemas em todo o mundo. E não dá para a gente colocar em evidência todos os polos de inovação, por mais que eles sejam proeminentes ou não. A gente precisa sempre destacar aquele que está apresentando maior solidez, maior densidade de contatos com clientes para as startups e para os empreendedores, assim como facilidade de capital e densidade de contatos.
Hoje essa realidade, assim como já há alguns anos vem se consolidando, está em São Paulo. E eventos como a São Paulo Tech Week ajudam a coroar isso e facilitam cada vez mais esse processo de inserção do Brasil via São Paulo como um dos ecossistemas que vale a pena se jogar o jogo da vitória, do crescimento da startup e criar os unicórnios em evidência, porque facilita as conexões, traz todo o ecossistema para construir junto o que vai ser uma próxima agenda para os próximos 2 anos, 3 anos, vai trazer acesso a capital, vai querer colocar em evidência aquelas empreendedores que ainda não conseguiram, talvez, encontrar pessoas pelas oportunidades 1000 que vão estar aí abertas ao longo dos 200 eventos, se não me engano. Não é? Então é um excelente hub para a gente poder chamar a atenção global e poder trazer esses novos players que talvez, de alguma forma ou de outra, ainda tem certo misticismo sobre o Brasil. Boa. Eu acho que tem muita coisa acontecendo interessante agora na cidade de São Paulo, no final do mês, na São Paulo Tech Week. O Jaime vai participar de uma série de eventos, um deles é o Spin, que é um dos principais eventos da São Paulo Tech Week. Vai estar falando um pouco mais sobre toda essa revolução no mercado de inovação corporativa, como é que os fundos estão enxergando o Brasil. Então, acho que é uma oportunidade única para poder se conectar com o Jaime e com tantos investidores que vêm aqui para o Brasil. Bora lá!